Bom pessoal, este vídeo eu vou apresentar para vocês mais uma função especial do FluidSim, que é a lista de peças, tá? A lista de peças. Bom, com o FluidSim é possível criar a lista de peças automaticamente, tá? Uma lista de peças aí, gente, ela é representada por um componente lista de peças, que pode ser qualquer outro componente aí do circuito pneumático, tá? Interessante dizer que a lista de peças ela pode ser atualizada, ela é atualizada automaticamente enquanto você está editando, né, mudando seu circuito pneumático, tá? Como é que eu faço, né, para inserir uma lista de peças? Uma vez que você tem o seu circuito pneumático pronto, isso aqui é o nosso circuito pneumático do nosso primeiro vídeo, né? Você vai aqui em inserir, ó, e você seleciona inserir na barra de menu, tá? E aí você seleciona aqui a terceira opção de cima para baixo, lista de peças. Olha só, ele automaticamente, FluidSim, ele já gera uma tabela com a listagem de componentes que você está utilizando aí no seu circuito pneumático, né? Olha só que legal, né? E o FluidSim ele consegue também aí atualizar automaticamente enquanto você está editando seu circuito. Como, por exemplo, no vídeo anterior eu mostrei em como utilizar a caixa de textos para designar componentes no circuito pneumático. Então aqui eu tenho vários componentes do circuito pneumático designados por números, né? Olha só, por números. Então o único que não tem a designação, conforme a tabela de lista de peças apresenta, é a limitação de ar comprimido, que é o compressor. Então vou fazer isso, tá? Vou aqui copiar e colar, né, a designação aqui da unidade de conservação, e vou colocar aqui no compressor. Eu vou digitar o número 0.0, clicar em OK, tá? Então olha só, enquanto você vai editando, mudando seu circuito pneumático, a lista de peças vai atualizando automaticamente, tá? Ela já inseriu a designação aqui para alimentação de ar comprimido, tá? Então a lista de peças é um recurso interessante, tá, gente? Então, a atualização automática ela pode fazer com que o processo de desenho de grandes circuitos fique mais lento. Isso aí é uma atenção, tá? O que acontece? Um componente, lista de peças, deve ser inserido no final de um processo de desenho, tá? Eu consigo exportar essa lista de peças aqui, tá? Eu consigo exportar ela para um outro arquivo, por exemplo, né? Então, na barra de menu, na opção arquivo, eu tenho aqui a opção de exportação da lista de peças, ó. Ela está desabilitada porque eu não tenho a lista de peças selecionada. Quando eu seleciono a lista de peças com o botão esquerdo do mouse, vou novamente lá em arquivo, ó, eu consigo exportar essa lista de peças. E aí eu consigo exportar ela com a extensão TXT, tá? Então, né, eu dou um nome para ela, né? Por exemplo, lista, né, de peças, circuito 1, né? 01, né? E clico em OK, né? Vamos ver. Vou selecionar o diretório de destino, né? Dela, tá? Selecionar o diretório de destino e clico em salvar, né? OK. Né? Então, vamos abrir o arquivo da lista de peças. Olha só, né? Ele salva em TXT. Olha só, né? Tá aqui, né? A minha lista de peças em TXT, tá? Então o FluidSim consegue exportar isso. Uma forma bacana de você fazer como se fosse uma exportação, né? Na verdade você vai copiar e colar, seria você fazer isso no editor de texto, copiar e colar. Seleciono a lista de peças, né? Tá? Com o mouse, né? E aí eu clico em Ctrl C, abro o arquivo de texto, Ctrl V, olha só, né? Ele faz aí, né? Ele cola, né? Na verdade, né? A sua lista de peças no arquivo de texto também, tá? Isso aí é bem bacana. Então, a lista de peças, ela analisa, né, todos os componentes do diagrama, tá? E cria uma tabela com colunas para as identificações e designação dos componentes, tá? Então, isso é bem bacana. Então, nesta conexão aí, gente, o FluidSim ele vai usar as etiquetas e textos existentes como identificação dos componentes. No caso aqui, eu utilizei uma designação numérica para isso, tá?
A ordem dos elementos, gente, na tabela da lista de peças pode ser personalizada também, tá? Então, conforme as suas preferências aí. Além disso, gente, a lista de peças pode ser exportada como um arquivo de texto, como eu mostrei anteriormente. Consegue inserir mais de um componente, mais de uma lista de peças em um mesmo diagrama, tá? Então eu consigo inserir aqui, ó, outra lista de peças aqui, tá? Para o mesmo diagrama, para a mesma janela de projeto. E eu vou fazendo isso, né? Posso fazer isso para vários diagramas também, né? Então, se eu clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse na lista de peças, né? E vai ser aberta uma janelinha de configuração dela, tá? Então, nessa janelinha de configuração, a primeira opção que eu tenho aqui é a opção de tipo de lista, né? Eu consigo aí fazer uma lista, né, de peças por componentes, ou no caso que está selecionado aqui, uma lista de peças individuais, tá? Bom, a lista de peças por componentes individuais é conforme foi apresentado aqui, tá? Então é descrito cada componente e cada componente está relacionado a uma designação, né? Agora, se eu selecionar aqui a lista de peças por componente, olha só, né? Não é utilizada a designação para isso, apenas um código aí, tá? Um código em que cada descrição do componente vai estar relacionado a uma quantidade de componentes. Então, vamos supor, né, que eu tenho mais um manômetro no meu circuito. Eu vou colocar mais um manômetro aqui. Eu copiei e colei, né, em cima do manômetro que eu tinha no circuito, e vou colocar um manômetro aqui na linha que liga a câmera traseira aqui do cilindro. Olha só, né? Apareceu aqui 2, né? Então essa lista de peças está aparecendo que eu tenho 2 manômetros no meu circuito pneumático. Então esse código aqui são as quantidades dos componentes, né? Então ele vai ali atualizando automaticamente à medida que você vai mudando também seu circuito pneumático. Então isso é bem bacana, tá? Então você tem essas duas opções: lista de peças por componentes, vai aí fazer a quantificação, né, de cada dos componentes. A lista de peças vai ser apresentada assim, em termos de quantidades, e lista de peças individuais vai ser apresentada em termos de designação, tá? Em termos de designação. Então deixa eu deletar o meu manômetro que eu tinha adicionado, tá? Então tá aqui. Vamos para a próxima etapa. Aqui é a ordem das linhas, ó, gente. A gente consegue fazer uma sequência da lista de peças, tá? Então a lista de peças, elas podem ser classificadas em ordem crescente, né, em ordem decrescente, tá? Tem a descrição do componente, né, de forma ascendente, de forma descendente, enfim. Aqui está selecionada sem ordem, mas, por exemplo, se eu coloco aqui por descrição, por designação, né, de forma ascendente, clico OK, olha só, ele vai fazer a ordem numérica, né, crescente, né, tá? Em termos da designação. Agora, se ao invés disso eu seleciono pela descrição do componente de forma crescente, ascendente, ele vai fazer a ordem de acordo com a descrição do componente, de acordo com a primeira letra, a primeira e segunda letra do componente, tá? Então vai fazer uma ordem ali alfabética, né, de forma crescente, ok? E a outra opção da lista de peças seria a camada, né? A opção de camada, que tem aí a mesma explicação que eu fiz nos vídeos anteriores para a caixa de texto e para o diagrama de estado. Não precisa mexer nessa opção de camada, tá? Pode deixar aqui número 1 e clicar em eu. Vou selecionar a lista de peças, vou na barra de menu em arquivo, exportação da lista de peças, né? Então olha só, eu vou clicar aqui em salvar, vou nomear ela com o nome que eu utilizei anteriormente, né? Então vamos fazer aqui lista de peças, vou nomear elas, né? Nomeá-la. Lista de peças, circuito pneumático, circuito pneumático 01. Vou clicar em salvar. Aí vai ser aberta aqui, ó, essa janelinha aqui que eu não expliquei anteriormente, né? É a exportação da lista de peças, né? Então vai aparecer esses separadores aqui, por tabulador, ponto e vírgula ou outros, né? Então por tabulador, o que é isso? O caractere de tabulação ele é utilizado para separar colunas, por exemplo, né?
ponto e vírgula. O ponto e vírgula é utilizado para separar colunas. E outros, o caractere digitado é usado para separar colunas. Por exemplo, você consegue aqui digitar um caractere, um ponto, por exemplo, uma barra, né, para separar colunas. Vamos supor, eu vou utilizar a barra aqui. Clicar em outros e utilizar a barra para separar colunas. Clicar em OK. Vou abrir, né, minha nova lista de peças que foi exportada, que é essa aqui embaixo, lista de peças circuito pneumático 01. E aí eu vou verificar, ó, que a coluna está sendo, né, as colunas estão sendo separadas pela barra, olha só, né, no arquivo txt. Essas são as funções, mais algumas funções especiais aí do FluiDSim para você trabalhar com seus circuitos pneumáticos. Eu agradeço a atenção com vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo, tá?